Olá, guerreiros da fé, meu nome é tio Andrei. Eu sou a tia Letícia. Tudo bem? Aqui é a tia Kátia. E nós vamos ver hoje o quinto profeta da Bíblia, hein? Quem será que é? Fiquem ligados aí. Crianças, antes de nós começarmos a história, eu quero que vocês peguem na casa de vocês, peçam para a mamãe e para o papai, para vocês pegarem um objeto que tem mais valor para vocês. Pode ser uma fotografia, qualquer coisa que para vocês tem muito valor. A tia Lê e a tia Kátia trouxeram. Tia Lê, o que você trouxe que tem muito significado para você? Eu trouxe essa vasilha, porque com ela eu derreto chocolate e faço os doces para vender, assim ajudando no sustento da minha casa. Muito bom. E você abandonaria esse objeto a troco de nada? Não, ele é muito importante para mim. E você, tia Kátia, o que você trouxe? Eu trouxe uma piranha. Para muita gente, uma piranha não significa nada, mas para mim, sim. Porque o meu trabalho não tem como eu trabalhar de cabelo solto, então eu preciso dela o dia todo. Você abandonaria esse objeto? A troco de nada? Não abandonaria. E vocês abandonariam esse objeto que para vocês tem valor? E hoje a história ela vai ser exatamente isso. Como eu disse, a história vai ser exatamente isso. Só que a história vai falar do povo de Israel. O povo de Israel tinha algo de muito valor, que era a presença de Deus. E eles abandonaram a Deus. Eles começaram a ser infiéis a Deus. Mas Deus, como era muito misericordioso, enviou o homem, que é o quinto profeta da Bíblia. E esse homem, ele se chama Oséias. E o livro de Oséias está ali no Antigo Testamento. E ele é o primeiro profeta menor. Os profetas anteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que a gente viu, são os profetas maiores. E Oséias ele é chamado de profeta menor, porque é um texto muito curto, se você for ler, né? E a história de Oséias começa com o povo de Israel desobedecendo a Deus, esquecendo de Deus. E aqui o povo apaga do coração deles a Deus. É como se eu apagasse com uma borracha o nome de Deus. Eles fizeram isso. Eles apagaram, eles começaram a se esquecer de Deus. E Deus começou a se apagar do coração deles. E eles se esqueceram totalmente de Deus. Mas Deus então envia Oséias. E Oséias conhece uma mulher. Essa mulher se chama Gomer. E eles se casam, né? Deus manda Oséias se casar com essa mulher. Mas essa mulher, depois de um tempo, ela trai Oséias, né? Ela passa a ser infiel, ela deixa o coração de Oséias muito triste, né? E o casamento deles então ali termina. O coração de Oséias fica partido. Só que, como fruto desse casamento, Oséias teve 3 filhos com Gomer. O primeiro filho é chamado de Jezreel. E Jezreel, ele representava a guerra, a violência, né? Isso era uma profecia. O filho de Oséias simbolizava uma profecia de que haveria guerra e que haveria violência. Estão vendo aqui um coração bravo, né? Era isso que simbolizava esse filho de Oséias com Gomer. E o segundo filho ele colocou o nome de Desfavorecida. O povo de Israel não teria mais o favor de Deus. Vocês estão vendo o coração triste? Era exatamente isso que ia acontecer. O povo não ia ter mais o favor de Deus, porque o povo tinha feito o que Gomer fez com Oséias. Deixou o coração de Deus partido.
traiu, se esqueceu de Deus. Então, desfavorecida. E o último filho de Oséias se chamava Não Meu Povo. Deus não considerava mais o povo dele como seu povo exclusivo, né? O povo de Israel como o povo dele. E vocês estão vendo o coração aqui, um coração duvidoso, né? Assustado. Era assim que um povo sem Deus fica, né? Um povo que não tem a proteção de Deus fica com medo, perdido, né? E esses 3 filhos de Oséias representavam isso, né? E a vida de Oséias era uma profecia, né? Era essa comparação. Gomer representava o povo de Israel que havia traído Deus, que havia esquecido de Deus. Mas ali, Gomer, né, que é a mulher de Oséias, ela se casa com outro homem. E esse homem era um homem muito ruim. Esse homem vende Gomer como escrava. Mas adivinha só quem vai lá para salvar Gomer? Oséias. Depois de tudo que Gomer fez, Oséias vai lá com umas moedas, né? Moedinhas, e compra Gomer, né? Ele compra Gomer. Como Gomer estava sendo vendida como escrava, Oséias então compra Gomer e resolve perdoar Gomer. Crianças, sabe o que isso significa? Que Deus, ele fez exatamente isso. Depois de nós termos pecado contra ele, depois de nós termos esquecido ele foi lá e nos comprou. Não com moedas, não, ele comprou com o sangue do Filho dele, que é Jesus. E o sangue de Jesus vale muito mais do que R$1 milhão, do que muitas barras de ouro, né? Oséias comprou Gomer com moedinhas, mas Deus nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu e você fomos comprados com um preço alto, um preço de sangue. E mesmo a gente tendo esquecido de Deus, apagado Deus, Ele não se esqueceu da gente. Ele morreu e Ele nos comprou de volta. Amém? Continuem com essa palavra de Deus, né? Pensem nisso, de que Jesus ama vocês e Ele deu a vida dele para comprar vocês. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa palavra e entendem que vocês têm um valor muito grande, né? Que é o valor do sangue de Cristo. Amém? Olá, crianças, tudo bem? Vocês prestaram bastante atenção na história que o professor Andrei contou do nosso quinto profeta, Oséias. Eu vou passar para vocês um versículo que vai valer ponto na nossa próxima videochamada, não se esqueçam, viu? Eu vou passar para vocês e eu quero ver quem é que vai decorar. Tá lá em Oséias, versículo 14 e 9. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas as transgressões neles cairão. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui o caminho do Senhor? Vou ler de novo para vocês. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não se esqueçam de ver do versículo, abra sua Bíblia. Na próxima videochamada eu quero ver quem é que decorou, viu? Vai valer ponto, hein? Valendo premiação no final. Não se esqueçam. Tchau, tchau!